Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa do dia 16 de julho de 2025. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira da nossa Diocese da Campanha. Eu gostaria de tratar do assunto morte, crianças, como tratar deste assunto. A morte é algo natural da vida, mas nunca é simples. Se para os adultos pode ser complicado, imagine para as crianças. Mas mesmo esse tema, é sempre bom lembrar, pode ser tratado com sensibilidade e clareza. Todos os dias é possível encontrar pais, familiares, professores e amigos evitando o assunto com as crianças ou tratando de um jeito superficial. Com o conhecido virou uma estrelinha ou foi para o céu. Essas metáforas são doces e têm boas intenções, mas se a gente for optar pelo melhor, há outros caminhos. Isso porque as crianças precisam saber do que interessa a elas de um jeito direto. Não precisa se preocupar com metáforas ou eufemismos, apenas com a sensibilidade necessária para que elas compreendam melhor a realidade. Acredite, evitar a palavra morte pode criar ainda mais confusão na cabecinha da criança e complicar a vivência do luto. Eu explico. A criança pode perceber a morte de muitos jeitos diferentes e isso depende do desenvolvimento dela. Se ela for uma criança mais nova, pode ser que não entenda muito bem que a morte é definitiva. Crianças dessa idade não conseguem entender algo que é para sempre, então elas podem acreditar que a morte é temporária. Por isso é fundamental que, ao tratar desse assunto com elas, o primeiro cuidado a ser tomado é explicar na linguagem que elas entendam que a morte não tem volta. A morte é irreversível. Isso dito, um caminho é observar as perguntas que a criança trará após saber disso e ir sanando suas dúvidas com sinceridade e passo a passo. Aliás, a honestidade é fundamental para falar sobre a morte com as crianças, e isso a gente pode praticar em pequenas coisas. Um exemplo é, ao invés de dizer que perdemos alguém, uma criança pode terminar imaginando que a pessoa poderá ser reencontrada, que foi algo por descuido, sentir medo de ser perdida também e assim por diante. É sempre melhor dizer que a pessoa morreu. A sinceridade da palavra ajuda a compreender a realidade do que aconteceu e leva a criança a processar melhor o seu luto. Algumas vezes, para tentar proteger a criança, muitos adultos terminam causando mais confusão, medos e inseguranças. Até mesmo a forma que os adultos reagem à morte influencia como a criança viverá o seu luto. Se existe medo ou adultos evitam chorar na frente dos filhos, a criança pode entender que deve fazer o mesmo e assim reprimir os seus sentimentos. Não tem problema algum de uma criança ver um adulto se emocionando pela morte de uma pessoa querida. Na verdade, isso ajuda a entender que o luto faz parte da vida e que todas as emoções podem acontecer nesse processo. Queridos irmãos, desde sempre trabalho com a morte e ainda hoje percebo como a forma com que abordamos uma criança sobre esse assunto faz a diferença não somente naquele momento, mas no desenvolvimento emocional delas. Vou contar a história de um pai, que vamos chamar aqui de senhor André. Essa história com certeza vai ajudar a quem precisa falar desse assunto entender melhor sobre ele. Esse senhor André teve uma leucemia e o movimento para sua cura mobilizou boa parte da cidade onde que ele morava, com doações de sangue, orações e ações entre os amigos. Infelizmente, o senhor André morreu. O senhor André tinha filhos e a mais nova deles, uma linda mocinha, tinha 3 anos quando o pai faleceu, mas mesmo assim desenvolveu a percepção saudável sobre o ciclo da vida a ser orientada de forma clara e sensível. Na época em que eu atendi esta criança em confissão, estava com o Covid e por isso ela não queria ou não podia vir presencialmente e eu falei para ela, você vai esperar para ser atendida. Mas a família foi orientada sobre como contar para as crianças que o pai havia falecido e como lidar com tudo isso posteriormente. Sinceridade, clareza, honestidade, não colocando nos ombros da criança responsabilidades que não são delas, como a famosa frase, agora você é o homem da casa. Se a criança é filha, como filha permanece, os papéis não devem ser invertidos, por mais doloroso que seja o luto. E havia ali o problema da criança de 3 anos e da criança de 13 anos, da adolescente, a outra filha que queria a confissão e junto com a irmã também estava com Covid e pegou o Covid porque o pai não morreu da leucemia, mas morreu da Covid. E logo depois ela
A menina de 13 anos veio conversar comigo e trouxe a irmã de 3 anos também para conversar comigo, porque o tempo passou e numa atividade escolar, a filha mais nova do senhor André participou de uma dinâmica que era para falar sobre o ciclo da vida. Enquanto outros falaram até a velhice, ela foi a única que falou sobre a morte. Mas como viveu o seu luto de forma segura e saudável, ela falou da morte com tranquilidade e sensibilidade, com uma maquete que utilizou um urso panda para mostrar que depois de todas as fases da vida ou de algumas delas, a pessoa morria e passava a ocupar outro lugar nessa dinâmica. Ela fez todo esse movimento com tranquilidade e resiliência, com respeito e o entendimento próprio de sua vida infantil. Por isso é fundamental falar com sinceridade à criança e ao seu universo sobre a morte. Por isso não é preciso dizer o que se sabe, criar histórias de conforto ou agir diferente do que está se sentindo. É compartilhar que existem momentos de alegria e de dor e que está bem ter momentos assim. Mais que tudo, informar que no tempo de tudo se acalmar, as coisas irão se ajeitar. De um novo jeito, talvez com um trabalho para se adaptar, mas tudo se ajustará novamente. E mesmo tratando com sinceridade, é importante ter atenção para não ir além do que a criança tem capacidade de tratar. Por isso, responda claramente às perguntas e deixe a criança viver o seu luto em seu ritmo, dando o suporte necessário para isso. O luto de pais, avós ou irmãos, todas essas figuras mais próximas das crianças, deve ser apoiado para manter as memórias importantes vivas com histórias, fotos, momentos de lembrança e positividade. Não proíba ou interrompa a criança de falar sobre quem morreu, de dizer como se sente, de ter memórias boas e de reviver as histórias. É fundamental que a criança sinta que não está sozinha nesse processo e que saiba que a presença física da pessoa que morreu depois de existir, mas ela estará sempre presente nas lembranças e no coração. Por fim, é importante entender que falar sobre a morte com crianças é um processo aberto, honesto, e que não terminará em apenas uma conversa. É importante estar disponível sempre que surgirem dúvidas, preocupações e assim ajudar a criança a viver o luto. E é importante ensinar as crianças a rezar pelos mortos, rezar por aqueles que nos precederam, dizer da importância da visita ao túmulo do falecido pai ou da falecida mãe, ou no caso dessa criança, da importância dela visitar o túmulo do senhor André. Verdade e suporte emocional fazem toda a diferença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ide em paz e anunciai o Evangelho do Senhor, graças a Deus.